Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa terça-feira temos Corinthians e Bahia, o início da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a 37ª rodada, numa disputa direta aqui em relação à pré-Libertadores. Todo mundo quer participar da próxima Libertadores, os times brasileiros têm ganhado com muita frequência, né? 2019 o Flamengo, 2020 o Palmeiras, 2021 o Palmeiras de novo, se não me falha a memória, 2022 o Flamengo, 2023 o Fluminense, 2024 o Botafogo. É o cenário brasileiro dominando hoje em dia a América do Sul, uma coisa que a gente não imaginava antigamente, né? Era muito difícil vencer a Libertadores aqui para os times brasileiros. Hoje são os nossos rivais argentinos, os uruguaios, os times chilenos que olham para o Brasil como um objetivo, né? Tentar ter o mesmo aproveitamento que os times brasileiros. É claro que financeiramente hoje existe um abismo, né? O futebol brasileiro cresceu muito nessa parte das finanças. 7º lugar o Bahia. Venceu fora de casa o Cuiabá, se não me falha a memória, de virada. E 8º lugar o Corinthians venceu fora de casa o Criciúma de virada, perdia por 2-0 até os 38, 39 do primeiro tempo, obviamente, e conseguiu uma virada. Acho que o grande concorrente aqui em relação a esses dois, o que pode ameaçar os dois, né? O Cruzeiro, que tem um ponto a menos, então o Cruzeiro pode ocupar uma dessas vagas e tirar um dos dois do G8, e o Vitória, que ainda tem possibilidade de somar 51 pontos. Então, claro, um empate aqui já ajudaria muito a questão do Bahia ou do Corinthians, mas pode ser que aconteça 2 derrotas para uma das duas equipes e o Vitória consiga um aproveitamento muito bom no final. Para o Grêmio, Vasco e Galo já fica mais difícil, porque com 44 pontos você precisa somar ali 2 vitórias sem vacilar. Por exemplo, o Galo já teria menos vitórias do que Corinthians e Bahia, já não conseguiria. O Atlético não vai chegar na pré-Libertadores, pelo menos não por aqui. Não sei se teria outra vaga também, se vai ter outro sistema de abertura de vaga. O Vasco dá para chegar, o Grêmio dá para chegar, mas ainda assim é uma situação muito difícil. O foco mesmo é entre Cruzeiro, Vitória, Bahia e Corinthians. E claro, quem vencer aqui praticamente já garante a vaga na pré-Libertadores. Alcançar o São Paulo não é possível. Além disso, nós temos 16 avos da DFB Pokal da Copa da Alemanha. O atual campeão Bayer Leverkusen, também da DFB Pokal, enfrenta o Bayern de Munique fora de casa, no Allianz, né, em Munique. É muito difícil, obviamente, jogar por lá. Mas se tem um time que tem conseguido complicar a vida do Bayern por lá, é o Leverkusen. Ainda temos alguns outros jogos interessantes da Copa da Alemanha que a gente vai começar. Na Copa Itália, também na fase de 16 avos, o Milan pega o Sassuolo. O Sassuolo hoje joga a 2ª divisão da Itália, mas ainda assim, sendo um jogo único, é um jogo muito difícil para o Milan. E o Barcelona, que vem de derrota dentro de casa para o Las Palmas, enfrenta o Mallorca fora de casa na La Liga. Além disso, a gente tem alguns jogos interessantes também na Premier League e também alguns jogos na Liga dos Campeões da Ásia. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 3 de dezembro. Olá, meus amigos, vamos começar o nosso planejamento com DFB Pokal, Copa da Alemanha, lembrando fase 16 avos, continua sendo um jogo único, tá? O time de menor divisão decide dentro de casa, o Stuttgart na primeira, Regensburg na 2ª divisão. Falando em Regensburg, olha só a posição do Regensburg na 2ª divisão. O último colocado, 14 partidas disputadas, 8 pontos conquistados, menos 28 de saldo. Nenhuma equipe na 2ª divisão da Alemanha sofreu mais gols do que o Regensburg, 33 gols sofridos, um saldo de menos 28, com apenas 5 gols marcados e 2 vitórias. Time péssimo, passa por um momento horroroso e o foco deve ser se manter na 2ª divisão. Afinal de contas, ele subiu da 3ª para a 2ª nessa última temporada, então precisa tentar se manter, né? Então acho que o foco não vai ser a DFB Pokal. O Stuttgart não vem tão bem das pernas assim na Bundesliga 1. Aqui a gente está vendo o Regensburg na 2 em casa, o Stuttgart na Bundesliga 1. Não vem perdendo nos últimos 2 jogos, mas também não vem conseguindo repetir o que fez na temporada passada. Foi o 2º colocado na Alemanha, ficou classificado para Champions e tudo mais. Então eu acredito que o Stuttgart tem muito a melhorar. Defensivamente é um Stuttgart que não passa confiança, mas ofensivamente é um time que consegue produzir. Em cima de uma equipe que hoje
luta para não cair na segunda divisão, que talvez não tenha o foco da DFB Pokal, o Stuttgart pode ter aqui um jogo relativamente tranquilo. Mas precisamos fazer algumas pontuações. Primeiro, o Stuttgart defensivamente é frágil. Primeiro ponto. Segundo ponto, é um jogo único. Então, independente se o Regensburg vai focar ou não na DFB Pokal, ele vai ter que entrar em campo. Então, se ele vai entrar em campo, não custa ele focar no jogo, tentar pelo menos um bom resultado. Então, se tratando de um jogo único, existe a possibilidade de uma zebra. E a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, é cheia de zebras. Cheia. Tá? No final, geralmente acaba ganhando um time da primeira divisão, mas na maioria das vezes os times da segunda e terceira vão longe. Tá? Temporada passada, o Bayern de Munique caiu para o time da terceira do Saarbrücken. Então, cautela. O que você pode buscar aqui? 2 cenários. Primeiro, se você é um trader, back favorito ao Stuttgart com domínio do Stuttgart, jogo completamente solo do Stuttgart, sem que o Regensburg o ameace. Regensburg jogando de uma maneira compactada, tentando buscar contra-ataque, sem sucesso no contra-ataque. Aí sim, tentar buscar esse back Stuttgart. Agora, se o Stuttgart não consegue fazer uma marcação-pressão, não recupera a segunda bola, não proporciona um jogo único, né, sozinho praticamente, e deixa o Regensburg jogar, não trabalharia a favor do Stuttgart e olharia para o mercado de gols, tá? Se tratando de um jogo único, o Regensburg na frente ou um jogo empatado não me agrada, mas um Stuttgart vencendo o jogo por 1-0, a partir daí o cenário para gols fica interessante, principalmente se esse gol do Stuttgart for no primeiro tempo, tá? Trabalhar um cenário de 2,5 ou até 3,5 gols pode ser interessante. O Stuttgart marca a maioria dos seus gols no final do segundo tempo e no meio do primeiro tempo. E o time do Regensburg sofre a maioria dos seus gols no final do jogo. Então, Regensburg perdendo o jogo no finalzinho, partindo para cima, ótimo para trabalhar gols. Aí talvez pegar 1 ou 2, depende muito do seu método de trabalho. Dica, também dá para fazer no mesmo horário às 2 horas, Freiburg e Arminia Bielefeld. O Freiburg, hoje na primeira divisão, enfrenta o Arminia que joga a terceira, então aqui a gente tem uma discrepância bem grande. Porém, o mercado ele dá uma odd mais alta para o Freiburg em relação ao próprio Stuttgart, tá? Fica de olho nisso, pode ser uma situação interessante. O Arminia Bielefeld, ele é terceiro colocado na terceira divisão, tá bom? Saindo da Copa da Alemanha, vamos para Mallorca e Barcelona. Já vou voltar na Copa da Alemanha para a gente conversar de novo sobre isso. O Barcelona teve um revés duro contra o Las Palmas dentro de casa no último jogo, né? Uma derrota por 2-1, Las Palmas esteve na frente, Barcelona empatou, Las Palmas fez mais um gol. Se não me falha a memória, foi a primeira derrota em casa da equipe do Barcelona, né? Agora o Barcelona joga fora, onde já perdeu 2 vezes. Essa derrota facilitou com que o Real Madrid se aproximasse. Barcelona com 15 jogos, o Real Madrid tem um jogo a menos, então o Real Madrid pode ultrapassar o Barcelona na tabela de classificação. Olha que péssimo. Então o Barcelona precisa, claro, vencer a equipe do Mallorca. Mesmo assim, o Real Madrid vai continuar tendo 2 jogos ali de desvantagem e pode sim ultrapassar o Barcelona, mas o Barcelona não pode ficar vacilando toda hora, né? Vai pegar um Mallorca que não perdeu tanto assim dentro de casa. Nas 8 partidas que fez, só perdeu 2. Espaçado até, não são nem derrotas recorrentes. 3 vitórias e 3 empates. Então, para um time do Mallorca que não é assim, isso tudo, é uma boa campanha. Não é uma equipe de tanta iniciativa, o Barcelona sai um pouco mais na frente, poderia melhorar isso também, mas o Barcelona vem de 2 jogos sem vencer fora, né? Os últimos 2 jogos do Barcelona fora de casa, o Barcelona empatou com o Celta Vigo, 2-2, e perdeu para a Real Sociedad por 1-0. Então, é sim o melhor visitante da competição? É, mas vem de 2 jogos sem vitória, tá? Não falhou tanto em marcar, só que vem sofrendo com bastante frequência, mais do que um gol por jogo de média. O ataque é muito sólido, é verdade. O time do Mallorca não toma tanto gol, então temos aqui um bom ataque contra uma boa defesa, só que o ataque do Mallorca também deixa a desejar. Então imaginar que o Mallorca vai marcar muitos gols aqui, ou vai conseguir fazer a mesma proeza do Las Palmas, é mais difícil. O Barcelona tem um aproveitamento muito melhor, porque tem um ataque melhor, tem um primeiro tempo relativamente superior. Eu posso elogiar o número de vitórias, o número de gols marcados do Barcelona, mas eu posso criticar o fato do Barcelona sofrer o dobro de gols que o Mallorca. No segundo tempo, o Barcelona tem mais vitórias, menos derrotas, muito mais gols marcados, continua sofrendo mais gols, mas me parece um segundo tempo mais letal, tá? 89% dos jogos do Barcelona fora foram com over 2,5 gols. Só que o Mallorca puxa esse jogo para um cenário mais under. Então, se você quiser trabalhar mercado de gols aqui, de preferência que o Barcelona esteja na frente do placar, para que force o Mallorca a sair para o jogo. O Mallorca empatando ou estando na frente, a tendência é que o mercado fique mais do lado do Mallorca em relação ao cenário mais under, tá? Em relação ao momento dos gols, o Barcelona tem sofrido bastante nos finais de jogo. Isso é um problema, tá? O Barcelona marca bastante no segundo tempo, mas tem sofrido bastante nos minutos finais.
Dá para ficar de olho aqui numa correção de preço, porque se o Mallorca tem uma boa defesa, provavelmente ele vai tentar se defender contra o Barcelona, fazer um jogo compactado. O Barcelona, por ter vindo de 2 derrotas consecutivas fora e uma derrota para o Las Palmas agora em casa, vai ser cobrado, vai ter que dar uma resposta. Então a gente pode pensar que não leia a pior equipe em campo ao Mallorca ou até mesmo num back Barcelona no trade. Se você é um Panther, por conta da boa defesa do Mallorca, eu esperaria uma cotação mais elevada. Theo, o Barcelona respirou e fez o primeiro gol. Paciência. Mas sinceramente, por ser uma equipe do Barça que sofre com frequência, eu esperaria uma cotação também um pouco mais elevada. Quanto? Aí depende da sua metodologia, sua taxa de acerto. Eu sempre te indico uma relação de pelo menos 1:1. Então, Barcelona acima de 2, próximo de 1,80, pode ser interessante, principalmente enquanto você vai esperando essa odd subir, verificar se o Barcelona está te apresentando sinais de entrada. Às vezes o Barcelona não está jogando nada. E você vai entrar para quê? Pela camisa? Não vale a pena. O Barcelona já mostrou que não é invencível, principalmente na última rodada, tá? Quero trabalhar gols. Já vimos que o Mallorca tem um índice de gols marcados e sofridos baixo. O Barcelona não, é o contrário. Então, se você quer um jogo over, o potencial desse jogo over tá num Barcelona na frente, de preferência vencendo por 2 gols. Aí o Mallorca vai sair pro jogo. De resto, não te indico, tá bom? Jogo empatado, o Mallorca na frente, não trabalharia mercado de gols por aqui, tá? Voltando para DFB Pokal, nós temos Bayern de Munique e Leverkusen às 16h45, de novo jogo único, aqui na casa do Bayern, porque não temos mais a divisão diferente, né? Não temos um time de segunda ou de terceira divisão. O Bayern de Munique é favorito, vem de um bom empate fora de casa contra o Dortmund. O Dortmund saiu na frente, mas o Musiala com um belo gol de cabeça empatou. E o Leverkusen também vem de boa vitória contra a equipe do Union Berlin fora. Jogar contra o Union Berlin é sempre muito difícil. O Leverkusen vai se reencontrando na temporada e agora enfrenta um grande rival. Se quiser buscar o bicampeonato da DFB Pokal, vai ter que passar pelo Bayern. Só isso, né? Da última vez que eles se enfrentaram, no campeonato alemão, nessa temporada ainda, o jogo foi 1-1, né? Foi um reencontro ali do time que tirou o título do Bayern de Munique, foi o Leverkusen, mas o Leverkusen se portou muito bem. Porém, eu acho que essa temporada o Bayern de Munique está à frente do Leverkusen em relação ao futebol praticado. Gosto do que o Kompany vem apresentando. Claro que o Leverkusen, se souber fazer um bom jogo reativo, pode punir o Bayern, né? O Leverkusen, ele pode jogar como jogou o Frankfurt, por exemplo. O Frankfurt soube se defender, soube se adaptar ao jogo e saiu muito bem no jogo reativo. O Leverkusen não é um time que gosta tanto de se defender, é um time que geralmente se defende com a bola. Pode até se adaptar em alguns momentos do jogo num jogo reativo, mas não é a praia do Xabi Alonso. O Xabi Alonso gosta da posse. Então, muito provavelmente, enquanto o Bayern de Munique tiver a posse, estiver dominando, o Leverkusen não vai estar tão confortável, mas vai ter que aprender a jogar o jogo. Obviamente vai ter que jogar dessa maneira, porque o Bayern de Munique dificilmente vai ser empurrado para trás, a não ser que a vantagem já esteja do lado do mandante, tá? Para mim, inicialmente, eu olharia aqui para um jogo para correção de preço, porque a gente pode ter alguns cenários, por exemplo, o Bayern de Munique começando mal, a odd do Bayern corrigindo, o Bayern de Munique começando muito bem e a odd do Leverkusen corrigindo. Então, tudo isso pode fazer com que você tenha uma tranquilidade maior para trabalhar no primeiro tempo, você que é um trader, tá? Se você é um Panther por aqui, se fosse para te falar hoje, num time que mais me passa confiança, eu diria que é o Bayern. Agora, eu não posso duvidar de um Leverkusen, que é o atual campeão da Alemanha e da DFB Pokal e que ainda não perdeu fora de casa na Bundesliga. Ele pode não estar jogando tanto quanto jogou na temporada passada, mas vem melhorando. E a vitória contra o Union Berlin é grande. Não pensem que não. Union Berlin é um time dificílimo de se enfrentar, tá? Foi um time que saiu na frente em 100% dos jogos fora de casa. Não é qualquer coisa isso daqui, né? Não deixou de sofrer em nenhum jogo, mas também não deixou de marcar, né? E foi, obviamente, o Leverkusen que visitou o Bayern nessa última temporada agora. Aliás, nessa temporada ainda, mas no outro campeonato. E marcou também contra o Bayern. O Bayern de Munique não falhou em marcar em nenhum jogo e sofreu apenas um gol dentro de casa. Sabe para quem foi esse gol sofrido do Bayern de Munique? Pro Leverkusen. Então, na hora que eu olho para essa cotação do Bayern, me enche de vontade de fazer alguma coisa, mas aí eu lembro do rival. E lembrando do rival, eu sei que é um favorito que pode ter um pouco mais de dificuldade, tá bom? Então, eu não pegaria o Bayern a qualquer preço. Eu gostaria de estar a favor do Bayern. No trade, muito provavelmente posso estar a favor do Bayern ou contra o Leverkusen, sem depender do resultado final. Agora, se eu fosse um Panther para deixar correr até o fim, eu esperaria uma cotação mais elevada, porque o adversário é poderoso. Aqui temos um potencial interessante para gols, porque jogo único. Qualquer cenário de jogo desempatado aqui já fica interessante para buscar mais 1 ou 2 gols, tá? Depende muito do cenário. Às vezes o jogo chega com 1-0 aos 60, 70, vale a pena buscar mais 1. Ou se for um jogo com 1-0 logo cedo, que começa a ficar lá e cá, um jogo de trocação, para buscar 2 ou 3 gols pode ser interessante. Afinal de contas, o Bayern é um time propositivo, mas ele pode se adaptar num jogo reativo, assim como o Leverkusen, que gosta de jogar com a bola, pode se adaptar num jogo reativo e, se estiver na
frente, pode recuar também de novo, né, para poder chamar o Bayern. Então, me parece um cenário sim cabível de ambas marcam e também de pelo menos 2 gols. O ambas marcam nesse jogo tá 1,57, não é uma cotação boa para pré-live. E o 2,5 gols tá 1,60, não é uma cotação boa para pré-live. Dá para esperar um pouquinho mais, tá? O Bayern de Munique tem marcado bastante no segundo tempo, então principalmente para você que está tentando esperar uma cotação mais elevada, pode ser melhor, principalmente nos minutos finais. O Leverkusen já marca com mais frequência no começo do jogo, ou seja, se é uma equipe que saiu na frente em 100% dos jogos, você que pensa em trabalhar a favor do Bayern, cuidado. O Leverkusen pode abrir o placar e forçar o Bayern a tentar virar ou empatar o jogo. E aí você tem a capacidade de evitar uma odd mais esmagada, tá? O Leverkusen sofre bastante nos minutos finais, que é justamente onde o Bayern de Munique cresce. Então fica de olho nisso, tá? O primeiro tempo do Bayern de Munique é bom, mas o Leverkusen é até melhor. E o segundo tempo do Bayern de Munique é excelente. E é aqui que eu acho que o Bayern vai ter um desempenho melhor contra essa equipe do Leverkusen. Tá bom? Seguindo nas Copas, vamos falar de Copa Itália. O Milan enfrenta o Sassuolo, mesmo cenário, jogo único, mesma fase, 16avos. O Milan, nesse momento, na primeira divisão da Itália, jogando a Liga dos Campeões, enfrenta o Sassuolo, que joga a segunda divisão. Porém, o Sassuolo é o líder da segunda divisão, tem o melhor desempenho fora de casa, saiu na frente em todos os jogos fora, falhou em marcar em nenhuma situação, tem uma defesa muito sólida, é um novo Sassuolo. É um Sassuolo se reconstruindo. E que, claro, pode sim dar trabalho para o Milan. Então, na minha opinião, é um favorito que pode se complicar. Nesse momento, eu não estou ignorando o fato do Milan ser maior do que o Sassuolo, nem o fato do Milan ser super favorito. Eu estou elogiando o que vem fazendo o Sassuolo na segunda divisão. Ah, mas a segunda divisão não é a primeira. Sim, mas o Sassuolo esteve ali temporada passada. É um time que conhece o Milan. É um time que costumava complicar a vida do Milan. Então, na minha opinião, pode sim ser um favorito que se complique. Aqui, ó. Recentemente, nos últimos confrontos entre eles, olha só. Empate 3-3 Sassuolo na temporada passada. O Sassuolo venceu o Milan em 2023 por 5-2 na casa do Milan. Venceu o Milan em 2021 por 3-1. Venceu o Milan por 2-1 também em 2021. Então, é um Sassuolo que está acostumado a jogar, né, contra essas equipes maiores. Theo, esse favorito que pode se complicar, eu faço o que com ele? Você não faz nada. Você não precisa trabalhar a favor do Sassuolo. Você só cria aqui um alerta, tá? Pode ser que o Milan comece, o padrão de super favoritismo se faça presente, o Sassuolo recue, seja um time extremamente dominado, o Milan massacra, dá para trabalhar esse back favorito e vamos que vamos, segue o barco. Mas pode ser também que o Sassuolo consiga se defender muito bem. Então, não quer dizer que o Milan não vai vencer, é só para você tomar um pouco mais de cuidado com o adversário que está pela frente. Não é qualquer time da segunda divisão, é o Sassuolo, que recentemente estava na primeira, complicava a vida do Milan e de outros grandes, e que, nesse momento, é o líder da segunda divisão. Então é quase um time de Série A, tá bom? Dá para pegar esse back favorito ao Milan no ao vivo? Dá. Se o Milan apresentar uma boa oportunidade, dá. O Milan, no primeiro tempo, tem um desempenho um pouco melhor do que o Sassuolo. No segundo tempo já é ruim. Então toma cuidado você que vai buscar uma odd mais alta do Milan no segundo tempo, porque o Sassuolo é mais agressivo na segunda etapa do que o Milan, tá? Outra coisa, o Milan marca com mais frequência no primeiro tempo. Então o back favorito ao Milan no primeiro tempo pode ser legal, o Sassuolo pode ter um jogo mais reativo, mais recuado, sem conseguir contra-atacar. Agora, cuidado para tentar buscar essa odd do Milan mais elevada, porque pode ser que no segundo tempo o Milan perca força, tá? E sempre tente pegar uma cotação de risco-retorno de acordo com a sua metodologia. Não pega qualquer coisa, tá? Se você trabalha com qualquer odd, em situações onde você não tem metodologia nenhuma, você provavelmente vai perder dinheiro no longo prazo, tá? Não vou dizer certeza, mas eu vou te dizer que muito provavelmente você vai perder dinheiro no longo prazo. Se você não sabe o que está fazendo, pode ter certeza que você vai perder no longo prazo, tá? Você está trabalhando contra uma casa de aposta que muito provavelmente não vai ter pena de você. E também, se você é um trader, você está trabalhando contra outros traders que não vão ter nenhuma pena de você, pode ter certeza. Então, se prepare antes de entrar no mercado, tá bom? Para finalizar, vamos falar sobre Corinthians e Bahia. Um jogo importantíssimo na 37ª, abertura da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui um jogo onde quem vence já está garantido praticamente na pré-Libertadores do ano que vem. E é óbvio, um objetivo para todo mundo, principalmente pro Corinthians, cara. O Corinthians passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento, com times cantando músicas de que o Corinthians ia cair. Olha onde está o Corinthians. Olha a fase de vitórias do Corinthians. Deixa eu dar uma olhada aqui, para não falar besteira, mas eu acho que o Corinthians vem na sua maior fase de vitórias consecutivas na história do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, são de 5 ou mais, tá? Ó, são 5 vitórias consecutivas. Acho que é a maior sequência de vitórias do Corinthians na história do Brasileirão. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso, tá?
Palmeiras 2-0. Não, Cuiabá 1-0, Palmeiras 2-0, Vitória 2-1, Corinthians e Cruzeiro 2-1, Corinthians e Vasco 3-1, Criciúma e Corinthians 4-2. E eu acho que invencibilidade no Campeonato Brasileiro, eu nem lembro qual foi a última derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Deixa eu buscar aqui. Vamos junto. Ó, última derrota do Corinthians no Brasileirão, tá na segunda página? Tá. Aqui, ó. 3-1 pro São Paulo. Esse jogo foi na 28ª rodada. Tem 9 rodadas atrás praticamente, né? De lá pra cá, o Corinthians não perdeu nenhuma partida no Brasileirão e vem, como eu falei, de 6 vitórias consecutivas. Absurdo, tá? Principalmente jogando em casa. Corinthians em casa não é bobeira. Corinthians em casa teve uma derrota, que se não me falha a memória foi pro líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, e desde então enfrentar o Corinthians na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, tem sido um martírio para todo mundo. O Bahia venceu o já rebaixado Cuiabá fora de casa, mas não encanta fora, não encanta. O Bahia tem muita dificuldade fora de casa, não é um time que sai tanto na frente do placar, time que sofre mais gols do que marca, marcou com frequência, mas sofreu também com mais frequência ainda. Corinthians sai mais na frente do placar, tem mais gols marcados, menos gols sofridos, muito mais vitórias, vem de 4 vitórias consecutivas dentro de casa, não perde desde o jogo contra o Botafogo, que eu acho que foi lá, sei lá, se foi na rodada, acho que foi abaixo da 15ª rodada, muito provavelmente. O primeiro tempo do Corinthians não é tão bom, mas o segundo tempo é melhor. O primeiro tempo é bem parelho, tá? O segundo tempo já é bem mais do Corinthians, só que mesmo no segundo tempo, o Bahia é um time agressivo, marca bastante gol, marca tantos gols quanto o Corinthians, só que sofre muito. Então me parece até um jogo cabível para pensar em gols por aqui, mas vamos começar pensando no correção de preço. Eu vejo um Corinthians hoje capaz de empurrar o Bahia para trás pra gente ter aqui um layer per equipe em campo no Bahia ou até mesmo um back Corinthians. Só que o desempenho do Corinthians na primeira etapa não é bom. É um Corinthians que sofre bastante, que não tem tantas vitórias. Então confiar cegamente nessa odd de 1,65 do Corinthians também, na minha humilde opinião, não é legal. Dá para esperar uma cotação um pouco mais valorizada porque o Corinthians demora a ligar em alguns momentos, tá? Claro que a gente tem a memória agora do jogo contra o Cruzeiro, só que o Cruzeiro estava com o time completamente reserva por conta da final contra o Racing, né? E o Bahia não é um time tão bobo no primeiro tempo. Então no primeiro tempo realmente me parece um jogo mais parelho. Cuidado, não vem com tanta sede ao pote, espera talvez se o Corinthians começar mal, uma melhora da cotação do Corinthians e tudo mais. No segundo tempo já é um Corinthians que melhora muito a sua atuação, que cresce muito na parte defensiva. Crescer na parte defensiva, obviamente, acaba sendo uma melhora ofensiva também. Você tem mais confiança no time, né? E o Bahia, por mais que continue marcando muitos gols e até quase dobra o número de gols marcados no segundo tempo, sofre muito mais. Então, acaba sendo um segundo tempo superior do Corinthians, mas é bem arriscado você trabalhar no fio da navalha, ou seja, um back seco Corinthians a qualquer odd, a qualquer preço, esperando com que o Corinthians não tome gol. Por quê? O Corinthians, ele até é um time no segundo tempo que não toma tanto, mas no primeiro tempo ele toma e ele enfrenta uma equipe que é meio kamikaze na segunda etapa. Vai pra cima mesmo. Cresce o número de gols marcados, mas aumenta consideravelmente também o número de gols sofridos. Então, trabalhar a favor do Corinthians aqui, tendo o Bahia como adversário, que é um time mais kamikaze, talvez tentar buscar uma odd mais elevada seja um pouquinho mais interessante do que aceitar qualquer preço, tá? O Bahia é uma equipe que finaliza e marca muito de fora da área e é uma equipe que sofre muito de cabeça. Bahia é recuado, vencendo o jogo, tentando ali deixar a bola com o Corinthians para ver no que dá. O Corinthians pode aproveitar para alçar essas bolas na área, né? O time do Bahia também sofre gol de fora da área, então chutes do Garro, do Roberto, do Depay são interessantes por aqui. O time do Bahia tem 67% dos jogos fora com over 2,5, então tem potencial nesse jogo sim para over, até porque é uma decisão, né? É um jogo de 6 pontos, mas qualquer time aqui na frente do placar, o outro vai se expor, então a gente pode ter um cenário interessante para trabalhar gols. Eu não duvido de um 2,5 por aqui, principalmente se o jogo estiver desempatado, com uma cotação mais elevada pode ser interessante, e sinceramente, por conta do primeiro tempo do Corinthians, eu não duvido de um ambas marcam. Cotação 1,80 já começa a ficar boa e pode ser ainda melhor. Vou resumir. Acredito numa vitória do Corinthians, mas o extremo do Bahia no segundo tempo, eu vou chamar de extremo porque é uma equipe que se doa muito e acaba tomando muito gol. O extremo do Bahia no segundo tempo me dá um pouco de receio de pegar a odd do Corinthians a qualquer preço. Então, se fosse para trabalhar seco no Corinthians, que fosse uma cotação acima de 2, respeitando o fato do Bahia ser um time mais kamikaze fora de casa. Cuidado aqui porque é um jogo de 6 pontos,
uma vitória para um ou para outro já significaria provavelmente uma pré-Libertadores. Então, tende a diminuir o ritmo do jogo no 1-0 para um dos lados. Aí depende de quem vai marcar. Se o Corinthians marca primeiro e o Corinthians opta por recuar um pouco, não é muito do feitio do Corinthians, mas se ele faz isso, você pode esperar uma crescente do jogo no segundo tempo, porque muito provavelmente vai ser um Bahia que vai se expor, que vai dar uma de kamikaze, e o Corinthians contra-ataca muito bem. Vide os gols que ele fez contra o Criciúma agora no segundo tempo de contra-ataque. O Alberto jogando muita bola no contra-ataque, agora é o artilheiro da competição. Agora, um Bahia na frente e dando a bola para o Corinthians, finalização de fora da área do Corinthians, bola alçada na área para gols de cabeça do Corinthians pode ser bem interessante. Tá? Não pegaria a cotação do Corinthians a qualquer preço, tá? Por conta desse jogo mais extremo do Bahia na segunda etapa. E se tivermos aqui vantagens de 2 gols para um dos dois lados, aí o jogo pode pegar fogo de verdade, tá? Lembrando, 4-2 do Corinthians no Criciúma, né? Um jogo que também era um jogo de 6 pontos. Então, não duvido também de um jogo over por aqui, beleza? Outros jogos complementares que você pode dar uma olhada, o Al Hilal pega o Al Gharafa, que é um time frágil. Sinceramente, essa cotação de 1,14, na minha opinião, não tá errada na Liga dos Campeões da Ásia. O Al Ain, atual campeão, vem numa péssima fase, mas ainda dá tempo de se recuperar. Tem o vice-campeão do ano passado, ou da temporada passada, o Yokohama Marinos, entrando em campo. O que mais? Werder Bremen e Darmstadt, mesmo horário do jogo do Bayern na DFB Pokal. Já falei aqui de Arminia Bielefeld e Freiburg. Bologna e Monza também na Copa Itália. Jogo mais parelho aqui, vamos dizer assim. Leicester e West Ham. O West Ham vem de um cacete sofrido na última rodada pro Arsenal, 5-2. Enfrenta o Leicester, que se eu não me engano também perdeu pro Brentford por 4-1. Aliás, vem de várias derrotas o Leicester, hein? E também temos Ipswich e Crystal Palace. Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com todos esses planejamentos que eu comentei para vocês. Vou deixar aqui também o link da minha parceira Betfair com o saque instantâneo no Pix. E também vou deixar o link do meu curso, que você pode fazer aqui pelo YouTube se você quiser. O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com informações, complementos e correções, obviamente. E eu vejo você amanhã. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.